O primeiro exercício da revisão para a primeira parcial, ele pergunta qual é a porcentagem de cada isótopo, sendo que ele dá as duas massas e ele deu a massa atômica já do elemento, certo? Então, eu gosto de organizar as informações aqui no cantinho. Então, ó, M79, eu não sei a porcentagem, eu coloquei X. E o M81, eu também não sei a porcentagem, eu coloquei o Y. Lembrando que a somatória de todas as porcentagens de abundância de cada isótopo lá, somando todas elas, tem que dar 100%. E a massa atômica de 79,9. X mais Y é 100. Então, aqui você pode isolar qualquer uma das duas letras, que daí você vai substituir na fórmula e vai ficar tudo em função de uma incógnita só. Então, ó, y igual a 100 menos x, eu isolei o y. Aí eu vou substituir na fórmula. 79,9, que é a massa atômica já finalizada, vai ser igual a primeira massa, no caso é 79, vezes x, mais 81 vezes o y. Só que, como eu vou isolar aqui o y, eu vou substituir por 100 menos x. Aí fica tudo em função de x na resolução do exercício. Não esqueça que isso aqui é divididos por 100, ok? Passa o 100 multiplicando. Então, vai ficar 7.990 igual a 79x mais 81 vezes 100 dá 8.100 menos 81x. Jogo o que tem número para cá e o que tem x fica aqui mesmo. Então, vai para lá 7.990 menos 8.100 igual a menos 2x. Aqui o resultado vai dar menos 110 e aqui menos 2x. Então, x vai ficar igual a 55. Então, a porcentagem desse daqui é 55 e do outro é 45%. Beleza? Lembra que eu disse que a massa atômica final, ela está mais próxima daquele elemento que contribui com a maior porcentagem. Então, 79,9 está mais próximo do 79 do que do 81, reforçando o que eu já tinha dito para vocês, tá? Número 2. Ele conta ali uma historinha, mas o que é importante está aqui mais para baixo, ó. Qual a quantidade de moléculas de glicose em uma amostra de 12 gramas desse açúcar? Então, aqui a gente entra naqueles exercícios de massa atômica, aonde você precisa calcular a massa molar do elemento ou da substância que foi dada. Nesse caso é a glicose. Então, eu fiz aqui, ó. Glicose tem 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, multiplicado pelas massas atômicas, colocado os valores aqui do lado e somado, tudo deu 180. O que eu faço com esse 180? Toda vez que você calcula uma massa molar, você vai relacionar esse valor ou com 1 mol ou com 6 vezes 10 a 23 unidades. Tudo depende do que o enunciado falou. Eu já até grifei aqui, quantidade de moléculas. Então, eu vou relacionar com 6 vezes 10 a 23 moléculas. A minha pergunta é, em uma amostra com 12 gramas, quantas moléculas vai ter? Então, o que eu vou fazer? Em massa, embaixo de massa, então, ó, 12 gramas eu coloco embaixo do 180. E do outro lado é o X, que é a minha pergunta, certo? Então, você vai passar multiplicando e vai fazer as contas, né, conforme são necessárias. Eu gosto de fazer uns cortes, ó. Eu vou cortar o 180 com o 6, vou dividir tudo por 6. Vai sobrar 1 do lado de lá e vai sobrar 30 do lado de cá. O 30 eu consigo simplificar com o 12 também. Então, ó, veja, é um corte de cada vez. Primeiro eu cortei na horizontal, agora eu vou cortar aqui o que sobrou. Eu posso dividir tudo por 3? Se eu dividir por 3, vamos ver. Por 3 vai sobrar 10 em cima e vai sobrar 4 embaixo. Ainda dá para dividir por 2, vai sobrar 5 em cima e 2 embaixo. Então, agora eu passo multiplicando, vai ficar, ó, 5x igual a 2 vezes 10 a 23. Passo 5 dividindo, então, x igual a 2 vezes 10 a 23, divididos por 5. 2 divididos por 5 é 0,4. 0,4 vezes 10 a 23.
Aqui, transformando para notação científica, você vai andar com a vírgula uma casa para cá. Porque notação científica tem que ter um algarismo na frente da vírgula e esse algarismo tem que ser entre 1 e 9, não pode ser 0. Então vai ficar 4 vezes 10. Aí quando você anda para a direita, você reduz aqui na potência. Então vai ficar, andou uma casa, vai ficar 10 a 22. É essa a resposta da número 2, ok? A número 3. Uma pessoa está em tratamento e ingeriu 0,045 gramas de ácido acetilsalicílico. Qual o número de moléculas da substância ingerida? Muito parecido com o exercício de cima. Então, ó, o que eu fiz? Já fui adiantando e calculando a massa molar do ácido acetilsalicílico, C9H8O4, que deu também 180. Então, de volta, 180 está para. Como a pergunta é o número de moléculas, eu vou relacionar o 180 com 6 vezes 10 a 23. Moléculas. E aí, o 0,045 gramas, eu relaciono com X, que eu quero descobrir quantas moléculas que isso representa, ok? Daí, fazendo as continhas, eu não vou ficar fazendo todas as continhas, vou mais rápido com a calculadora, porque senão o vídeo fica muito longo. Então, ó, 0,045 vezes 6, divididos por 180. Então, a resposta, fazendo essas contas aqui entre números, ficaria 0,0015 vezes 10 a 23. Só que isso aqui não é notação científica. Eu preciso transformar. Então, eu vou andar com a vírgula para a direita. 1, 2, 3, que daqui já tem um número, né? Vai ficar 1,5. Como eu andei 3 casas, vai cair aqui 3 posições. Então, vai ficar 10 elevado a 20. Essa é a resposta com a unidade de moléculas. Número 4. A cafeína, estimulante, né, encontrado no café, no chá e assim por diante, tem a fórmula molecular que está escrita aqui. Qual é o número de mols existente em 582 gramas de cafeína? É o mesmo caso. Primeiro a gente calcula a massa molar da cafeína, só que agora eu não vou relacionar com 6 vezes 10 a 23. Eu vou relacionar com mol. Então, eu vou fazer assim, ó, 194 gramas está para 1 mol. Assim como 582, que é a pergunta, está para X. Então, tem que ficar muito atento ao que o enunciado está pedindo. Se é mol, você põe mol. Se é moléculas, você vai pôr o 6 vezes 10 a 23, ok? Aí vai multiplicar cruzado, né? Vai ficar 582 divididos por 194. E a resposta é 3 mols. Não tem número 5, porque eu não gosto do 5. Mentira, que eu esqueci. Vamos direto para o 6, ó. Se a sua assinatura escrita com a grafite do lápis pesa 1,2 miligramas, podemos afirmar que sua assinatura é formada por... Bom, primeiro uma coisa, a questão do mili. Você não pode usar mili e gramas junto no mesmo exercício, tem que deixar tudo em gramas, ok? O mili é 10 a menos 3, então ficaria 1,2 vezes 10 a menos 3 gramas. Ou você vai trabalhar com um negocinho assim que deve ter visto já quando era criança. Grama, decigrama, centigrama e miligrama, que é aquela tabelinha de conversões. É claro que eu só fiz o lado da direita, tem o lado da esquerda também, que daí tem o quilo e assim por diante. Como o número é 1,2 miligramas, o 1 é onde que está a vírgula, fica na casa do miligramas, aqui fica a vírgula, ó, 1, e o 2 ficaria numa outra casa que não sei qual é o nome dela. 1,2. Para chegar em gramas, eu colocaria aqui, ó, 0, 0, 0. E como eu quero transformar para gramas, a vírgula viria para cá. Então, 1,2 miligramas é a mesma coisa que 0,0012 ou 1,2 vezes 10 a menos 3. Eu prefiro usar o 10 a menos 3. Então, saber que mili é 10 a menos 3, porque daí dá para cortar com as outras potências de 10 que tem nos exercícios, tá? Então, ó. Para quem não sabe, grafite é basicamente formado por carbono, então seria o átomo só. Eu vou indo na tabela periódica e pegando a massa do carbono, eu encontro o valor de 12. Então, 12 gramas
é a massa molar do carbono. Então, ele está para 6 vezes 10 a 23 átomos. Ó, por que eu não usei molécula? Porque o carbono é sozinho, não forma uma molécula. Então, 12 está para 6 vezes 23 átomos de carbono. E no lápis, na escrita ali, que foi 1,2 vezes 10 a menos 3. Então, 1,2 vezes 10 a menos 3 gramas está para X. Então, vamos lá aos cálculos. Se eu cortar o 12 com 1,2, vai sobrar 10 aqui em cima, tá? Eu posso cortar um 10 do lado de cá com um 23 do lado de lá e vai sobrar 22 lá. Então, multiplicando, aqui não sobrou nada, ficou 1, né? Vai ficar x igual 6 vezes 10 a 22, ó, 6 vezes 10 a 22 vezes 10 a menos 3, ó, 22 vezes 10 a menos 3. Multiplicação de potências na mesma base, você soma os expoentes. Então, vai ficar 22 mais menos 3, que vai dar 19. Então, a resposta é 6 vezes 10 a 19 átomos de carbono, que é a letra B de Bosc, ok? Não ligue se ficar meio tremido assim, é porque eu tô com o celular na mão. A minha bateria da máquina ainda não recarregou e eu quero agilidade para resolver esse exercício com vocês. O número 7, ó.